Olá pessoal do Malte e Sabor, estamos aqui na casa do Ted novamente para provar a cerveja que vocês assistiram ele fazendo, a matéria que foi exibida no dia 23 de agosto. Só que a gente fez um pouquinho antes essa cerveja, né, Ted? Cerca de 2 semanas antes. Como ela é uma lager, uma Viena, ela ficou 2 semanas fermentando, depois ela ficou cerca de 4 semanas maturando, né, que é para arredondar alguns sabores, clarificar um pouquinho a cerveja. Depois disso a gente colocou na garrafa e ela ficou cerca de umas 3 semanas para criar carbonatação. E a gente também vai ver um pouquinho desse processo então durante essa reportagem. Então, como essa receita aqui é uma Viena, ela tem uma mistura de cerca de 3 maltes. Tem malte, o próprio malte Viena, tem um pouco de malte Pilsen, e tem até um pouquinho de malte tostado, que é para dar um pouquinho de cor na Viena. É só um toquezinho mesmo, para não dar sabor de malte tostado, mas para dar um pouco de cor na cerveja. Então essa receita que a gente está fazendo é para render cerca de 20 litros. Então é calculado uma quantidade de malte, para dar uma densidade, né, que o estilo Viena pede. Nesse caso aqui vai ser cerca de 1050 SG, que é uma medida de densidade. Depois a gente vai ver essa medida, como que funciona. E o resultado é para dar cerca de 20 litros. Então agora a gente vai esperar começar a ferver e quando começar a gente vai iniciar as adições de lúpulo que essa receita leva. Então iniciou a fervura, esse lúpulo aqui a gente vai fazer no início da fervura, portanto nesse momento, e não tem segredo, é só adicionar. Às vezes é legal adicionar devagar, porque o lúpulo pode expandir e dar o boil over que a gente chama, né? Pode transbordar. Então joga devagar. E a primeira adição de lúpulo está feita. E agora a gente vai fazer a etapa que se chama de whirlpool, que é fazer um redemoinho no mosto, deixar ele girando bastante. E qual que é a ideia? Isso aqui é uma lei da física, né? É uma centrífuga que a gente está fazendo aqui, que vai fazer com que as partículas de proteína e de lúpulo, no final desse redemoinho, quando ele estiver parando, elas vão formar um cone no meio da panela. Então vão afastar, né, essas proteínas, essas partículas da torneira. Então a gente vai conseguir levar, e é o objetivo, né, levar a menor quantidade possível de partículas para a fermentação. Então esse é o objetivo de fazer o whirlpool. O chiller é simplesmente a água da rede que está passando aqui dentro, vai fazendo a troca de calor com o mosto e vai resfriando. Geralmente a água de resfriamento ela é descartada, né? No meu caso aqui eu liguei essa saída de água numa caixa d'água para eu poder reaproveitar, né? Porque vai muita água fora, então é legal o cervejeiro caseiro, quando começar a fazer o seu equipamento, começar a montar, é legal pensar um pouco nisso para economizar água, pelo tanto de água que vai fora na hora do resfriamento. Terminamos a aeração do mosto, agora é só o que a gente chama de inocular a levedura, que é colocar o fermento no mosto, que vai consumir todo o açúcar, transformar em álcool e gás carbônico. Agora a gente vai colocar na geladeira. Existe uma temperatura específica para cada fermento. Essa cerveja vai fermentar a mais ou menos 11 graus.
por mais ou menos uma semana, tudo depende da fermentação, a gente não tem um dia correto, a gente vai saber que a fermentação terminou pela medição da densidade que essa cerveja for modificando ao longo da fermentação. Depois desse dia a gente passa por um processo de maturação da cerveja e depois da maturação o invase e aí a gente vai se reunir de novo para degustar como ficou essa cerveja. Então essa é a Viena que o Ted fez e vocês acompanharam um pouquinho o processo e agora a gente vai fazer a análise dela. É isso aí. Bom, eu procurei fazer ela bem dentro do que o BJCP pede, né? O BJCP é um guia de estilos que define como que um determinado estilo de cerveja tem que ser, coloração, teor alcoólico, enfim. Então essa aqui ela está com uma cor âmbar puxando mais para o âmbar claro. No aroma a gente percebe pão, um pouquinho de biscoito tostado, que o estilo também permite, né, para o estilo Viena. Tem um leve tostado, assim. Justamente. O estilo Viena ele não pode ter torrado, mas ele pode ter um leve tostado, né? Lembra um pouquinho de biscoito. Agora a melhor parte, né? Eu procurei dar bastante ênfase para o malte, que quando a gente lê o BJCP ele pede isso. Dá para sentir que está bem maltado. Bem maltada. Tem alguns estilos no mercado que eles são excelentes, mas eles até puxam um pouco para o lúpulo. Sim. Né? No BJCP fala para puxar para o malte, né? Sentir pão, o malte mesmo em si. Ela tem uma certa secura, né? Ela não tem tanto adocicado do malte, mas o sabor do malte a gente consegue perceber. O que eu percebo é o começo do malte, você sente bem, depois ele até some um pouco. Justo. Né? Uhum. Então, eu acho que realmente, seguindo o BJCP, está dentro do estilo bem dentro. Vou fazer o amargor baixo, né? Uhum. E o lúpulo justamente foi usado só para dar um contrabalance no malte e também um aroma floral, você falou, tem um pouco. Então qual que é o tipo de lúpulo? A gente usou um Magnum para amargor e um pouquinho de Saaz para dar um leve floral na cerveja. Então, essa Viena que a gente está provando também foi feito um pão do que sobrou do bagaço. É isso aí. A última vez a gente deu um pouquinho de bagaço para o Clayton e ele trouxe hoje esse pão aí feito com o malte da Viena, dessa Viena aqui que foi produzido. E qualquer estilo de cerveja dá para fazer pão. Justamente. E o bagaço que sobra é interessante que dá de fazer muita coisa. Ele pode fazer até utilizar no hambúrguer, fazer cookies com o próprio bagaço e sobra muito bagaço. Então, o tanto que sobra de uma cerveja, a gente não consegue aproveitar tudo, porque é muita coisa. Então a gente tira um pouquinho, consegue fazer muito pão e ainda sobra muito bagaço da cerveja. E o mesmo esquema que você tem para reaproveitar a água, também pode reaproveitar o bagaço e fazer pão. Tentar aproveitar, né, várias coisas que acontecem no processo, né, tentar reaproveitar. E a questão da sustentabilidade. Justo. E também você está reaproveitando, claro, e é algo bom e é algo saudável, porque é feito de cereal. Justamente, não tem nada de conservante, né, num pão desse aí, é tudo coisa bem natural mesmo. Espero que vocês tenham gostado também da aula que o Ted deu de como fazer uma cerveja realmente de panela. Porque na verdade ele já passou um pouquinho desse nível da panela. Eu fiz ele voltar na panela, mas ele já tem
uma panela, digamos, elétrica. Isso, uma panela faz alguns processos automáticos. Né? O cervejeiro ele procura o tempo todo estar mexendo, ele precisa mexer o malte, às vezes ele quer automatizar isso aí. Então eu procurei pegar um equipamento que já faz alguns trabalhos braçais, né? E deixa para o cervejeiro a parte de construir receita mesmo. A parte da criatividade. Da criatividade para você montar a receita. Né? A parte braçal a gente deixa com o equipamento. Então é isso. Boas cervejas daí para frente. Um brinde.